de certa forma, responder junto com você, espero conseguir. E para a gente chegar a essa resposta, eu vou utilizar Mateus capítulo 8, né, dos versículos 23 ao 27. E nós vamos ver nessa história, nós vamos ler juntos, os discípulos obedecendo a Jesus, entrando num barco que só Deus sabe para onde iria, e entrando nesse barco, eles são surpreendidos por uma tempestade violenta. O barco é sacudido por ondas, Jesus está dormindo, e aí vem essa pergunta, incerteza, e agora? E agora? O que nós fazemos? Jesus está dormindo e esse caos acontecendo. Então, diante dessa cena, até cinematográfica, por que não dizer, poderíamos fazer um filme sobre esse trecho das Escrituras, vem essa pergunta, né, sobre o novo de Deus. E também é diante desse texto que nós colocamos a mensagem dessa noite, que há paz no novo, o título da mensagem, ou se você preferir, o novo de Deus, ele nos traz paz, né? E eu queria ler com você, vai aparecer ali pode voltar no texto, por favor, vai aparecer ali para você o texto, e se você quiser abrir na sua Bíblia, é a versão NAA. Mateus capítulo 8, dos versículos 23 ao 27. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Talvez na sua versão esteja, se você estiver lendo outra, bonança. E tudo ficou calmo, e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu amo essa pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode fechar os seus olhos nesse momento por alguns segundos? Pai querido, Pai amado, nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, que através dessa palavra o Teu Espírito Santo nos incomode, Pai. Que o Teu Espírito Santo transforme as nossas vidas, Pai. Deus, que nesse momento o Senhor me use como instrumento nas Suas mãos, Pai. Eu sou pecador, sou falho e preciso das Tuas misericórdias, Senhor. Usa-me como instrumento, Pai, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Um texto muito conhecido. Se você, por um acaso, como eu, frequenta a igreja desde pequenininho, provavelmente você ouviu essa história diversas vezes. Você deve ter pintado alguns desenhos com um barquinho ou algo nesse sentido, né? São histórias muito utilizadas, né, para as crianças, porque é uma história muito interessante, intrigante e traz alguns conceitos para a gente muito profundos. E eu quero rapidamente comentar com vocês, versículo por versículo, para esclarecer alguns pontos para nós. No versículo 23, diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Aqui logo nesse primeiro versículo, me chama a atenção, Jesus entrando num barco e aleatoriamente os discípulos o seguiram. Isso é o que eu acho muito interessante a respeito do discipulado, porque um discípulo simplesmente segue o seu mestre, aonde ele vai, muitas vezes sem saber o que de fato vai acontecer. Eles não sabiam aqui o buraco que eles estavam entrando, entre aspas. Eles simplesmente seguem, para onde Jesus for nós vamos atrás, né? E é muito interessante porque se você tem alguém que você em algum momento te acompanhou ou te acompanha, é muito interessante porque 5 minutos que você para conversar com essa pessoa, já sai algo que você está aprendendo. E Jesus, como muito intencional que Ele era, em tudo que acontecia, esses discípulos estavam aprendendo. E um discípulo segue o seu mestre para onde ele vai,
independente em situações meio complicadas, simplesmente entrar no barco à deriva sem saber muito bem para onde vai. Um discípulo, né, o discipulado verdadeiro, ele não é simplesmente um passeio ou uma amizade, né? Em tudo nós estamos aprendendo alguma coisa. E os discípulos, eles viveram 3 anos com Jesus de intensidade, de muita aprendizagem. E o discipulado, ele nos remete a isso. No versículo 24, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Esse mar da Galileia, na verdade, ele era um grande lago redondo e rodeado por montanhas. Esse tipo de ambiente territorial, né, ele favorece esse tipo de tempestade por ser um corredor de vento. Então, isso favorecia ondas intensas. É interessante que eu estava dando uma lida sobre isso, e recentemente arqueólogos acharam uma embarcação nesse mar da Galileia, do tempo de Jesus. E eu não sei o que você pensa quando vê essas histórias bíblicas, mas não é uma mega embarcação, mas também não era uma canoa, simplesmente. Era um barco médio, e que possivelmente, numa situação como essa, poderia ser mortal, sim. Então, numa questão de ondas muito forte, como o texto descreve, as ondas cobriam o barco, provavelmente era possível morrer numa circunstância como essa. Os discípulos, eles não estavam apenas sendo desesperados na situação, não. De fato, era grave, sim, tá? E Jesus aqui dormindo, né? E fazendo um pequeno paralelo, é muito intrigante que em momentos de incertezas, como às vezes é pior ainda quando Deus está em silêncio. Eu não sei para vocês, quando você está orando por algo, você tem jejuado por algo, e você não consegue ouvir a voz de Deus, parece que é pior ainda momentos de turbulências que nós passamos, quando nós, pelo menos naquele momento, não estamos escutando a voz de Deus, né? Seguindo aqui o nosso texto, no versículo 25, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Aqui demonstra para a gente, como eu disse para vocês, que possivelmente era mortal a situação que eles estavam vivendo. Esse desespero deles de salva-me, demonstra mais ainda para a gente como a situação era grave ali, né? Eles estavam dominados pelo medo, pelo desespero do que estava acontecendo ali, né? E é interessante porque nós, homens mortais que somos, se tem algo que nos apega, pelo menos se você não conhece pessoas que não temem a Jesus de fato, mas elas têm alguma religiosidade muito forte, geralmente é porque elas têm medo das incertezas, e elas buscam uma divindade para as protegê-la. E se tem algo que a humanidade tem medo, é de catástrofes naturais, né? E essa semana, se você acompanha o noticiário, nós tivemos, né, um furacão bem violento lá na Jamaica, né, ali na... Como? Melissa, né? Isso mesmo. Se eu não me engano, o nível máximo, né, do nível 5, né? Então, um furacão bem violento. E isso tem algo que faz o homem, de certa forma, se apegar, né, a alguma divindade, porque a incerteza gera isso em nós. Nós buscamos o mais próximo para solucionar. E aqui esses homens estavam desesperados, mas a grande diferença aqui é que eles tinham Jesus no barco. E eles gritam curiosamente: Senhor, salva-me. E eu fiquei pensando sobre isso, e pensando numa situação hipotética. Já pensou se toda a humanidade, nesse momento, que está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, na sua vida, gritasse: Senhor Jesus, salva-me? Tudo estaria resolvido, né? Se as pessoas buscassem e tivessem do nada, esse pensamento: vou clamar a Jesus, salva-me. Já pensou?
toda a humanidade estaria salva num piscar de olhos. E esses homens aqui, eles tinham o privilégio, nessa situação turbulenta, de estar com Jesus. Continuando aqui no versículo 26, na parte A, Jesus perguntou: por que são tão medrosos, homens de pequena fé? Eu não julgo os discípulos, porque provavelmente ele falaria a mesma coisa para mim. Homem de pequena fé. Essa é a certeza que eu tenho em relação a esse texto, porque diante das adversidades, como é difícil olhar para Cristo e ter ali, nós sabemos que Ele faz, mas no momento de adversidade, e que são várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, é muito difícil. E é muito interessante aqui, que Jesus, com toda a sua autoridade, Ele não repreende primeiro a tempestade, mas Ele repreende primeiro os discípulos. A ordem que acontece aqui, revela a prioridade de Cristo nessa situação. Antes de acalmar as circunstâncias, Ele trata a incredulidade do nosso coração. Antes de Jesus muitas vezes tratar as circunstâncias que estão acontecendo, Ele primeiro se preocupa com os seus discípulos e com a incredulidade do seu coração. Ele trata primeiro isso no nosso coração, porque o que vai acontecer, de fato, para Deus é irrelevante. Ele nos salva por conta de nós, para nos ajudar, mas o principal é tratar os nossos corações. É que Jesus, a prioridade de Jesus remonta o que realmente importa para Ele, que é os nossos corações. Tratar a dificuldade que nós temos de crer, de olhar para Ele como Salvador. Na parte B do versículo, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Aqui, Jesus fala e a criação obedece. Jesus simplesmente, em uma palavra, fala e todas as coisas se acalmam. Esse é o poder do nosso Deus, do nosso Senhor. Do nada, uma tempestade violenta. Pense aqui, vamos fazer uma ilustração na nossa cabeça, como se esse furacão que aconteceu agora, o Melissa, como nosso amigo ali colocou, do nada Jesus chegasse, acalma, e aquele furacão, que não há nada que o homem possa fazer para parar, Jesus fez parar em uma palavra apenas. Esse é o poder do nosso Deus. E diante dessa ação, no versículo 27, nós vemos uma reação dos discípulos, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Agora, a calma exterior contrasta com o espanto desses homens. Agora, eles que ficam desnorteados com aquilo que eles acabaram de ver. O mar acalma como um cristal, e eles entram em pânico, mas não um pânico agora de medo de morte, mas um pânico diante daquilo que eles viram. Um Deus santo, poderoso, que consegue acalmar até mesmo a natureza. Diante disso, esse texto que nós acabamos de conversar, eu quero trazer alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar a respeito disso, e eu queria pedir só se alguém puder pegar um copo de água para mim, por favor, por gentileza. Diante desse texto, que nos aponta para uma história magnífica, uma história até, como eu disse no começo, até cinematográfica, que provavelmente muitas pessoas que não creem em Deus devem ter dificuldades de acreditar nisso aqui, mas diante desse texto eu queria trazer alguns pontos importantes bíblicos para nós, alguns conceitos teológicos que nós conseguimos enxergar nesse texto. E aí o primeiro, se puder passar para mim, que é o governo de Cristo sobre toda a criação, ou se você preferir, a soberania de Cristo sobre toda a criação. Em Romanos 11:36 nós vamos ler: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, o mesmo que criou o mar e o vento, agora comanda com autoridade
E é engraçado que apenas um homem na história teve poder de dominar a natureza, que foi o Deus encarnado. O Deus encarnado, o Jesus que a Rebeca muito bem colocou, de Filipenses 2:5, falando sobre kenosis, que é o esvaziamento de Deus ao vir à terra, de deixar a sua divindade por algum momento para viver aqui como homem. E esse homem é o único homem na história da humanidade que conseguiu controlar a força da natureza. E é interessante que Cristo governa sobre a criação. Cristo governa sobre todas as coisas. Ele estava na criação, lá no início de todas as coisas, e com uma palavra, haja, e todas as coisas aconteceram. E o mais intrigante é que, com uma palavra, o mar se acalmou. Esse é o poder do nosso Deus, aquele que governa e controla sobre todas as coisas. O segundo ponto que eu quero destacar para você a respeito desse texto, que eu acho que, Malu, que na hora que importou as imagens, mudou um pouco a ordem em relação ao que eu estou falando, tá? Mas aí você vai ajustando aqui. O segundo ponto é, a fé não elimina o medo, mas redireciona. Os discípulos, eles aprenderam aqui que há algo muito mais temível do que uma tempestade. O Deus Santo diante de quem nada permanece oculto. Aqui, os discípulos, no começo do nosso texto, eles entram em desespero e medo por conta de uma tempestade. Eu não sei vocês, é até ruim ficar expondo isso, mas eu, quando era criança, eu tinha muito medo de tempestade. Raio eu escondia debaixo, acho que mais pessoas têm esse medo também, né? Eu escondia debaixo da cama, né? Que vergonha, né? Mas eu tinha muito medo de tempestades. Mas esses homens agora, o medo que eles tinham a respeito da natureza, ou seja, de algum astro, ou mar, ou seja lá o que for, agora é redirecionado. Eles não têm mais medo da morte, mas eles são redirecionados para um temor a um Deus santo. Eles estão diante de um Deus santo e poderoso. Obrigado. Um Deus santo e poderoso que governa sobre todas as coisas. Agora, o medo não é se eles vão morrer por afogados numa tempestade, mas eu estou diante de um Deus que nada está oculto diante dos olhos dele. Um Deus que governa sobre todas as coisas. Então a fé em Cristo, ela não elimina esse medo que nós temos, mas ela redireciona para um temor a um Deus santo e poderoso, que é o nosso Deus, um Deus justo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que não aceita que nós vivemos da forma que nós muitas vezes vivemos, e nós precisamos mudar a nossa conduta. O terceiro ponto que eu quero destacar nesse texto é: o homem natural, ele é menos obediente que a criação. Agora sim, o homem é a criação. O homem natural consegue ser menos obediente que a própria criação. Enquanto o vento e o mar obedecem de imediato, o coração humano, ele é tão resistente à voz de Deus. E isso destaca para nós como o homem é pecador, como o coração do homem é duro, a depravação total em que nós herdamos lá do pecado inicial. Esse é o coração humano, que resiste muitas vezes à voz de Deus, mas a criação, em uma palavra, ela acalma, e ela muda o que ela estava fazendo. É impressionante isso, o poder de Deus, mas como nós homens tendemos a ter dificuldade em ouvir a voz de Deus. O quarto ponto que eu quero destacar nesse texto: Cristo é o único, ela está esperando eu falar, Cristo é o único Salvador. Cristo é o único Salvador. Eu sei que essa afirmação, ela muitas vezes soa para nós como genérica, tá? Ele está falando óbvio para a gente. Mas a grande verdade, meus amigos, é que se Cristo não nos salvar,
nós certamente pereceremos. Não há outro que possa acalmar as nebulosidades da nossa vida ou as tempestades da nossa vida. Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 1 Timóteo nós encontramos isso, porque há um só Deus e um só mediador entre a humanidade, Cristo Jesus. E se Cristo não nos salvar, se Cristo não nos encontrar e nos transformar, nós certamente pereceremos, meus irmãos. E isso é gravíssimo. Quando Deus cria a humanidade lá em Gênesis, você conhece muito bem a história. O homem e Deus tinham um relacionamento de intimidade. Mas quando Deus fala para o homem, olha, você pode comer tudo que tiver aqui, mas não come aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal, você não põe a mão, você não come, porque se você comer, certamente você morrerá. É isso que está lá em Gênesis, certamente você morrerá. Essa morte descrita ali em Gênesis é uma morte física, porque até aquele momento não havia morte, mas principalmente é um rompimento com Deus. A partir daquele momento em Gênesis, a humanidade se torna inimiga de Deus. Há uma inimizade entre nós e Deus, há um abismo entre nós. E Cristo é essa ponte. Cristo é aquele que nos liga a Deus e nos faz agora termos paz com Deus. E isso é muito sério, isso é o mais importante daquilo que nós fazemos a respeito do cristianismo. Se Cristo não nos salvar, certamente pereceremos. Fazendo um contraste aqui com o clamor que os discípulos fazem ali no barco: Senhor, salva-nos, ou então vamos perecer aqui. A vida sem Cristo, meus irmãos, é uma tempestade. A vida sem Cristo são circunstâncias loucas ou falsa paz lá fora. Mas com Cristo sim nós encontramos a verdadeira paz, porque agora nós passamos a ser amigos de Deus e não mais inimigos, e é isso que é mais importante em tudo que nós fazemos nessa terra. O quinto e último ponto a respeito desse texto: a presença de Cristo traz a verdadeira paz. A calmaria ali no mar é símbolo para nós de paz, que o novo de Deus produz em nossas vidas. De repente até as tempestades podem continuar na nossa vida, mas quando há Cristo, nós passamos por essas adversidades com muito mais tranquilidade, porque elas passam a ser circunstanciais, e viver com Cristo passa a ser a nossa prioridade. E é por isso que em Cristo nós encontramos a verdadeira paz, e paz genuína, não uma falsa paz que o mundo prega lá fora. Diante desses conceitos, você pode se perguntar: tá, Guilherme, são conceitos importantes, mas como de certa forma nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? Eu quero trazer agora rapidamente alguns pontos, mas é rápido mesmo, só leitura. O primeiro ponto que eu queria trazer para a sua vida e para o nosso ministério é: o novo de Deus, ele começa com confiança em meio às incertezas e adversidades. Um ministério recomeçando como o nosso, não vai ser tudo perfeito, muito pelo contrário, acontecem adversidades, coisas que às vezes vocês não vão ficar sabendo, e acontece. Um novo ministério começando, pode vir ondas e ventos ou adversidades, mas se Cristo de fato está no meio ou está naquilo que nós estamos fazendo, nós passaremos por isso, sendo sustentados por fé, sendo sustentados por aquele que é o Criador e governa sobre todas as coisas. Então, de certo modo, nós precisamos confiar e descansar no Senhor, mesmo quando pareça que as coisas estão meio enroladas. É claro que isso não exime alguma coisa ou outra que precisam ser ajustadas, não é isso, mas nós precisamos, em primeiro ponto,
confiar em Deus. Sem isso, meus irmãos, sem confiar que Deus está conosco, até porque se Ele não estiver naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos perdendo o nosso tempo, seja aqui ou em qualquer outra função que nós desenvolvemos dentro da igreja, ok? O segundo ponto é, precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus, ou a voz do Mestre, e isso é a parte talvez mais difícil, porque no mundo como o nosso, cheio de atrativos, de diversas formas, tanto na nossa vida quanto ministerialmente, é muito difícil, e tantas coisas acontecendo, e tantos ministérios funcionando e trabalhando muito bem, às vezes nós temos a dificuldade, né, de olhar o que Deus está falando conosco, e aquilo que Ele está tratando em nosso coração. Então, não dê ouvidos para as turbulências e barulhos externos, e olhem para aquilo que o Senhor já falou, para aquilo que o Senhor já fez, e mantenham os olhos focados nisso, porque Ele está no controle de todas as coisas. O terceiro ponto é que o novo de Deus, ele revela a glória de Cristo. Lembre-se disso, aquilo que Deus faz de novo, os milagres, as vidas que serão transformadas, as pessoas que se levantarão ministerialmente, trabalhando e servindo, não é para a glória de homens, mas é para que a glória do Senhor seja manifesta. Tudo aquilo que acontece, tudo que nós fazemos, é para glorificar o nome de Deus. Nós fomos criados com esse propósito, para glorificar o nome de Deus. A humanidade, lá no início, em Gênesis, foi criada para glorificar e refletir a glória de Deus. Esse é o propósito. Então, vidas sendo transformadas, células crescendo, pessoas sendo usadas, não é para egos próprios, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Então, acima de qualquer coisa, aquilo que acontece de bom é para que a glória do Senhor seja revelada cada vez mais em nossas vidas. 4, o ministério que nós estamos vivendo, ele precisa viver sobre a autoridade de Cristo. Não é isso. Sobre a autoridade de Cristo. A paz verdadeira, ela vem quando nos submetemos à sua palavra. O novo tempo que Deus nos dá, ele não pode ser construído apenas por métodos, que são importantes. Atividades, métodos, estruturas, isso é muito importante. Mas quando, meus irmãos, nós não nos submetemos às Escrituras, à palavra de Deus, isso é um problema gravíssimo. E até aproveitando o gancho da reforma protestante, a reforma protestante é uma submissão plena às Escrituras, o sola Scriptura. Então isso é um ponto muito importante. Nós precisamos nos submeter a Cristo e a sua palavra, para que aquilo que nós estamos fazendo seja bem sucedido. 5 e último, o novo de Deus traz o temor do Senhor. Lembre-se disso, lembre-se dos discípulos. Quando a tempestade parou, a primeira coisa que aconteceu foi um temor grandioso, porque eles estavam diante do Deus Criador de todas as coisas. Na presença de Jesus, nós conhecemos o temor do Senhor. O medo, ele nos paralisa, mas o temor, ele traz reverência, admiração e principalmente obediência ao Senhor. Então, se tem algo que a presença de Jesus nos traz, é isso, é um temor. Nós não temos medo, mas nós temos um temor de quem Deus é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele tem poder de fazer, do seu caráter de santidade. E isso é algo que nós precisamos ter em mente. A banda pode subir, por favor? Eu queria concluir, você pode ficar de pé também. O novo que Deus nos traz não elimina as tempestades e as circunstâncias adversas. Muito porque
de quem está no barco, que é Cristo. O mesmo Jesus que estava ali com os discípulos no mar da Galileia, que é soberano sobre todas as coisas, Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio, Ele habita no meio de nós. Quando nós recomeçamos algo como o ministério, cheio de incertezas, lembre-se disso. Lembre-se disso, que o Senhor está conosco. Lembre-se de tudo aquilo que aconteceu para que esse ministério se iniciasse. Aquilo que Deus fez, aquilo que Ele falou e tem falado em nosso meio. E continue confiando e obedecendo no Senhor. Porque Ele é o nosso Deus poderoso, Ele governa sobre todas as coisas. E Ele espera de nós, um Deus santo e poderoso, espera de nós obediência. Obediência à sua voz, ao seu chamado. Lembre-se da pergunta dos discípulos ali no final desse trecho que nós lemos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, meus irmãos. O Senhor do novo tempo. O Deus que nos traz paz. Porque o novo de Deus, por mais que seja turbulento, é um novo de paz. É um novo de paz em nossos corações, de tranquilidade, porque sabendo que Ele está guiando todas as coisas. Amém? Você pode fechar seus olhos nesse momento?